já esteve aqui no nosso meio. Então vou pedir ao pastor Paulo Branco, por favor, para vir aqui e vamos ficar de pé, vamos recebê-lo com muita alegria. Eu e o pastor João Pedro recebemos você com muita alegria nesta nossa humilde casa, que é a sua casa também, que é a casa de Deus, está bem? Glória a Deus, muito bem-vindo, obrigado. Obrigado, meus irmãos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai amado, Pai querido, é para nós um privilégio poder estar reunidos no Teu nome. Tu estás aqui conosco em espírito e em verdade. Continua a falar aos nossos corações. Este Teu servo necessita da Tua graça e da Tua unção. Reconheço a minha pequenez, mas reconheço a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua autoridade, Senhor. Continua a falar e fala-nos agora por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ficar sentados, amados irmãos. Em primeiro lugar, muito obrigado também pelo convite. Já nesta manhã estive a ministrar para uma comunidade africana, cerca de 400 irmãos dos vários países dos PALOP, e gastei um bocado a minha energia ali, porque aquilo é fogo mesmo. Onde há irmãos africanos é fogo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor moveu-se com poder e autoridade, e foi ali coisas tremendas. Também algumas pessoas foram libertas do poder das trevas, e assim que espero que a minha voz não vá trair nesta tarde. Este tema, o tema a força da igreja. A força da igreja é um tema muito interessante, e nós temos pelo menos 11 sinónimos para força. O nosso dicionário de português fala-nos de pelo menos, não é? Pode ser que ainda descobramos algum nesta tarde, talvez. Força é uma qualidade, uma faculdade, uma intensidade, uma robustez, é uma capacidade, um estado, um poder, energia, virtude, influência, ação. E é tudo isto que nós precisamos na igreja. Não somente precisamos na igreja, mas precisamos como indivíduos. Precisamos como seres humanos, precisamos como cristãos, precisamos como pais, precisamos como cidadãos, precisamos verdadeiramente. E é interessante que no grego esta palavra ainda é mais forte. Vem daquela palavra que nós temos, a palavra dinamite. Imagina o que é dinamite. Dinamite serve para explodir. E nós precisamos mesmo da dinamite para explodir. Não explodir para matar, mas explodir para salvar, para libertar, para ajudar, porque a nossa sociedade necessita do poder de Deus. Aleluia, necessita do poder de Deus. E sabem, foi Jesus quem deu a autoridade à sua igreja. A autoridade que nós temos é uma autoridade delegada. Nós não temos uma autoridade própria, mas uma autoridade que nos foi delegada, que nos foi entregue pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Então a autoridade e o poder que temos é de Deus, não é nosso. Se fosse nosso, já estávamos perdidos há muito tempo. Mas pela sua graça, aleluia, continuamos neste caminhar e esperamos não voltar atrás. Está em nós. Porque Deus nunca nos vai deixar. Deus nunca nos vai abandonar. Esta manhã eu podia dizer à comunidade africana aquele versículo que está em Isaías: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. O inimigo pode vir segredar tanta coisa ao nosso ouvido. Não serves, não prestas, estás esquecido, estás abandonado. Eu quero dizer que isso é mentira. Para Deus somos a coisa mais importante, a coisa mais preciosa. Aleluia. E é interessante que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele ensinou muitas coisas, e não teríamos tempo de fazer. Esta semana os irmãos já ouviram certamente muitas coisas. Mas o livro-chave do livro dos Atos dos Apóstolos é um versículo muito esclarecedor acerca da necessidade que nós temos do poder. Não somente como pessoas, mas como igreja, como comunidade de salvos. E diz o capítulo 1, versículo 8, mas, havia muitas outras coisas, mas diz, mas recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria e até aos confins da terra. Jesus estava a prometer aos seus discípulos poder. Nós necessitamos de poder. Não de poder força humana, mas do poder sobrenatural que vem do nosso Deus. Aleluia. A cada dia, nós os crentes necessitamos de ser revestidos deste poder, desta força, desta dinamita que permite que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então Jesus está a dizer aos seus discípulos que para enfrentar a sociedade, para enfrentar-se com o futuro, eles necessitavam do poder do Espírito Santo. E meus irmãos, esta batalha que todos nós temos pela frente espiritual, é uma batalha que só conseguiremos vencê-la espiritualmente falando. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Então nós, a igreja, necessitamos do poder do Espírito Santo. Então eu podia dizer que a força... Eu não vou agora aqui dar importância a um ponto ou outro. Eu quando estava a preparar e fui convidado, estive a orar a Deus. A primeira coisa que faço é ler a palavra, é orar ao Senhor para que o Senhor me dê palavra. Não vou às conservas. As conservas estão lá. Desculpem lá, eu de vez em quando como uma conserva, mas isso é desejo do antigo. Às vezes gosto de abrir uma lata de atum, uma latinha de cavala, porque faz-me lembrar, mas todos os dias eu não gosto disso. Porque isso não dá trabalho nenhum. Eu até gosto de cozinhar. E às vezes até gosto de perder o meu tempo a cozinhar. Mas uma lata é bom, mas é para o momento. Não dá prazer nenhum. É só abrir, já está pronto. Mas é importante quando nós estamos de volta da palavra de Deus e começamos a comer primeiro nós. Comer aquilo que Deus tem para nós. E Deus quer continuar a falar-nos através da sua palavra. Então, a força da igreja, uma das forças da igreja, sem dúvida, é a pessoa do Espírito Santo. A igreja sem a pessoa do Espírito Santo fica sem poder. Porque o Espírito Santo capacitou os apóstolos, os evangelistas, deu-lhes autoridade. Nós vemos quando Pedro e João chegam à porta daquele templo e estava aquele homem a pedir esmola. Eles podiam dizer, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! Porquê? Porque eles conheciam o poder de Deus. Eles viviam esse poder. Eles não eram teóricos do Evangelho. Eram homens que tinham experimentado nas suas vidas a dinâmica de Deus, o poder de Deus, e por isso eles podiam contagiar aqueles que estavam à sua volta. É interessante quando nós pensamos no livro dos Atos dos Apóstolos, e eu gostaria que o livro dos Atos dos Apóstolos fosse chamado Os Atos do Espírito Santo. É verdade que, originalmente, o livro de Atos não tem título. Então eu costumo dizer aos meus alunos no Instituto Bíblico, era melhor que fosse chamado, porque foi alguém que lhe colocou o nome. Nos manuscritos mais antigos, não temos o nome Atos dos Apóstolos, ok? Mas se formos a ver, foi aquilo que o Espírito Santo fez através dos apóstolos. Os apóstolos em si mesmos não fizeram nada se o Espírito Santo não tivesse estado com eles. E ainda hoje é assim. Se o Espírito Santo não estiver connosco, nós não podemos fazer nada. É o Espírito Santo que nos tem que capacitar. É o Espírito Santo que tem que estar connosco. No mês passado eu estava em Angola, na inauguração de um templo perto de Luanda. E claro, um aparato muito grande. Estamos a falar de um lugar para 3.000 pessoas. Nesse dia vinham alguns ministros do governo. Estavam lá 4. Havia gente da segurança. Havia muita coisa ali. Isso intimida. Quem não está habituado a esses protocolos. E nós estamos. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com as pessoas, gosto de estar com o povo, gosto de estar ali. E nesse dia fui impedido, inclusive, de o fazer. Uma questão de segurança lá. Mas eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de sair, eu gosto de cumprimentar, eu gosto de falar, eu gosto de estar. E estava intimidade, entre aspas. Tinha atrás de mim 2 seguranças ali. Estava no púlpito, estávamos vários no púlpito, mas havia seguranças armados
via-se o Calder, não é, ali e tal. Eu assim, pá, isto aqui, num culto, virem para aqui armados, mas estavam lá os ministros, não é? Mas sabe uma coisa? Eu disse uma coisa: Senhor, eu necessito agora do teu poder. Eu não quero que nada me intimide. Eu não quero que este aparato todo me intimide. Eu não estou habituado, sou um ser humano, fico nervoso, Senhor. Preciso do teu poder sobre a minha vida. E, meus irmãos, o Senhor começou a usar, e sabem, para meu espanto, numa inauguração, porque eu não estava num culto evangelístico, cerca de 230 pessoas vieram aceitar Jesus Cristo como Salvador. E o ministro, um dos ministros, é o primeiro a levantar a mão. E depois, logo a seguir, a ministra das Pescas vem falar comigo, o ministro da Educação, o homem da Segurança Nacional. Obrigado, pastor. Eu disse: obrigado a Deus. Porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é na força e no poder do Espírito Santo. E a verdadeira igreja é aquela que se move no poder do Espírito Santo. Nós não temos que pensar que somos nós, que é a nossa capacidade, por mais que nós possamos ter estudado, por mais que nós nos possamos preparar, se o Espírito Santo não estiver em nós, não serve de nada. E há muita gente que não entende isso. É bom estar preparado, é bom preparar-se, mas, meu amigo, se Deus não está em nós, porque nós estamos a falar de algo que é espiritual, e o espiritual não se resolve com intelectualidade. O espiritual resolve-se lá no interior do ser humano. É algo que eu considero um milagre. É um milagre como Deus trabalha. É um milagre como Deus fala a cada um de nós, individualmente e particularmente. Sabe porquê? Por causa da pessoa do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe que se eu quiser, ninguém me convence. Eu fico com pena quando um vendedor me chama a mim. Eu tenho pena dos vendedores que vêm falar comigo. Porque eu acredito que sou mesmo duro com os vendedores. Não por mau sentido. Eu fui vendedor também quando era bastante jovem para pagar os meus estudos. E a gente tem técnicas, tem marketing, tem todas essas coisas. E há pessoas que eu às vezes eu até nem quero vender, mas consigo e vou vender. E eu não gosto disso. Eu não gosto disso. E quando alguém me telefona a querer, eu sempre digo a essa pessoa: sabe, você está a bater uma porta errada, mas se você me conseguir convencer... E sabe, nós os seres humanos, se quisermos, ninguém nos convence. Mas quando o Espírito Santo toca na fibra, quando o Espírito Santo toca no interior de cada um de nós, então coisas tremendas sucedem. E o Espírito Santo está interessado em fazer milagres na vida de cada ser humano. O Espírito Santo está interessado em mover-se neste país, neste Portugal. O Espírito Santo está interessado em mover-se nesta Europa. O Espírito Santo quer derramar do seu poder. O Espírito Santo quer batizar pessoas com o seu Espírito. Quer derramar dons, quer dar ministérios à sua igreja. Porque essa é a força e o poder do Espírito Santo. Veja que inclusive o concílio em Jerusalém, ele vai ser presidido pelo Espírito Santo. Dizem, apareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Há líderes que não querem submeter a sua vontade ao Espírito Santo. E sabem, é só uma questão de tempo. Quando nós, os líderes, pensamos que não necessitamos do Espírito Santo, estamos perdidos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E nós temos que reconhecer que maior é aquele que está connosco. E temos que reconhecer que é Ele o único que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós apenas somos seus servos. E como servos temos que fazer o que Ele quer, como Ele deseja. Porque Jesus traçou um plano, um projeto, e ninguém tem o direito de alterar o seu projeto. É Ele que continua a dizer hoje: eu edificarei a minha, é minha. Não é a minha, Paulo Branco, a dele, Deus. Eu edificarei a minha. Ele está a dizer, é a minha posse. Meu amigo, eu ainda não te dei a igreja para ti, nem te vou dar. A igreja é minha, a ver se tu te lembras disto, estás a perceber? A igreja não é tua, a igreja é minha, diz o Senhor. Como tal tu és servo, faz corretamente as coisas, para que o meu nome, o nome de Jesus, seja glorificado acima de todas as coisas. Porque só Ele é digno e mais ninguém. Mas sabe uma coisa? É interessante que, inclusive, o apóstolo Paulo, sendo um homem de experiência, um homem espiritual, um homem com um certo calibre, quando o Espírito Santo lhe diz assim: não vais para lá, não vais aí, ele não foi. Depois tentou ir para o outro lado, o Espírito Santo disse: não vais. E agora ele tem a visão do varão da Macedónia, que diz: passa a Macedónia e ajuda-nos quando Paulo vai entrar na nossa Europa para pregar o Evangelho. E podemos perguntar, mas os outros lugares não necessitavam do Evangelho? Necessitavam.
Mas o mais importante não é se necessitavam, é o momento e a hora de Deus fazer isso ou fazer aquilo. Então nós temos que nos submeter à vontade de Deus em todas as coisas, tudo o que façamos. Outro aspecto importante da força da igreja é a oração. Sabe, há uns anos atrás, a pessoa foi uma crítica à minha pessoa, mas eu considero um elogio, porque disseram assim: ai, você vai à igreja daquele que ora de joelhos? As pessoas criticavam porque eu tenho o costume de orar de joelhos e estar tempo de joelhos a orar a Deus. E eu disse assim: boa crítica, se me conhecem como alguém que se ajoelha para orar, não é mau, porque eu diante de Deus ainda me quero ajoelhar. Diante dos homens não pretendo fazê-lo, mas diante do meu Deus eu quero continuar-me a ajoelhar. Se puder, várias vezes ao dia. Se for só uma vez, não importa. Claro que eu não sou estúpido e não vou dizer que eu sou mais espiritual porque oro de joelhos. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer isso. Eu posso orar deitado, levantado, em pé, em qualquer sítio. Olhe, Jonas orou dentro do grande peixe e foi ouvido. Eu não vou aqui dizer que há uma forma e que Deus opera. No dia de Pentecostes estavam sentados, por exemplo. Mas sabe uma coisa? Não há outra postura que me custe tanto como estar de joelhos. E mais, sabe o que é que custa mais à igreja? É a oração. Você convoque o povo para uma grande festa, estão todos. Convoque o povo para estar só em oração, mais nada. Aqui não deve ser, na vossa igreja não deve ser, pastor. Eu acho que é só lá na minha paróquia, está a perceber? Deve ser só na minha paróquia. Ou nas outras paróquias por onde eu tenho passado. Mas é interessante, se nós convocamos algo para comermos, então nem se fala, aí vai tudo, o Carmo e a Trindade, não é? Mas se nós dizemos, não, vamos ter assim um tempo de oração mesmo, de ali fazer guerra espiritual, vamos estar ali a buscar o Senhor. Ai, dói-me aqui, dói-me ali, não tenho tempo. Os irmãos estão a entender. Mas sabe, Jesus em Lucas 18:1 diz: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre. E acrescentou qualquer coisa mais. E não desfalecer. Orar sempre e não desfalecer. Ou seja, Jesus deixa claro a importância e a prática da oração. Irmãos, só temos que analisar a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Ele ausentava-se para orar. Inclusive pediu aos seus discípulos para orarem com ele. Ele foi mais à frente. Quando chegou, onde é que eles estavam? É tão bom dormir. E Jesus podia dizer: nem somente pudestes vigiar uma hora comigo. E Jesus estava numa luta atroz. Quando ele sabia que ia entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. E afinal os seus discípulos não entenderam aquilo que ele já tinha dito. A oração, não há dúvida que move barreiras. Na oração nós vemos coisas grandes acontecerem. Eu lembro-me que uma das coisas que marcou mais a minha vida, quando criança, o meu pai era um homem de oração. Eu lembro-me quantas vezes à noite eu ia para lhe dar um beijo e ele estava no seu quarto, ajoelhado junto à sua cama, a orar por nós, seus filhos, a chorar, e orava. Ele tinha outra prática que o meu pai fazia. Sempre que nós tínhamos que fazer uma viagem, ele chamava-nos ao seu quarto, ajoelhava a família toda à volta da cama e todos tínhamos que orar. E ele lia o Salmo: e leva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! E continuava. E eu acho que foram tantas vezes, mas sabe, aquilo marcou positivamente a minha vida. Ainda hoje, meu pai ainda está vivo, e eu posso me lembrar desses gratos momentos em que eu ouvia orar por mim e pelos meus irmãos. Senhor, guarda os meus filhos, protege os meus filhos, que eles te possam seguir. E houve uma época difícil na minha vida, em que eu tinha um pé dentro, um pé fora, bastante jovem, e ele foi muito sábio em dar-me conselhos e em dizer-me: alguma vez te obriguei a seguir Jesus? Alguma vez te impus que seguisses Jesus? E eu disse: não, tu nunca me obrigaste. Até me lembro de uma ocasião que eu andava a espiá-lo, que era para apanhar um falho nele, para dizer: não vou mais à igreja, não é?
Andava a ver se eu apanhava ou que era para eu dizer, vocês são todos hipócritas. Aquela coisa, quando nós chegamos a uma certa idade, adolescência, jovens, pensamos que somos os donos do mundo, que vamos comer todas as coisas, que os nossos pais são os botas de elástico. Aquilo que todos passamos, isto é de geração em geração. Os nomes é que variam, não é? Agora é o cota, não é? Há uns anos atrás não usavam essa palavra do cota, agora somos todos cotas. Eu já sou cota para as minhas filhas também, para o meu filho. Naquele tempo não havia cota, e se nós disséssemos velho ao pai, ainda podíamos levar, era com os 5 mandamentos, não é? Mas essa é outra coisa. Mas eu aprendi o valor da oração. Eu, graças a Deus, nasci numa família e numa comunidade onde aprendi o que é o valor da oração. E eu vi coisas tremendas acontecer. Olha, eu vi cegos a verem, vi com os meus olhos. Eu vi paralíticos a andarem. Eu vi pessoas a ladrar como os cães possessas a serem libertas em nome de Jesus. E habituei-me a ver isto quando acompanhava o meu pai no seu ministério. Isto marcou profundamente a minha vida. E o meu pai era um homem que estava horas e horas em oração. Isto fez-me pensar, e tem-me feito pensar, que às vezes, irmãos, nós queremos ter poder, mas não queremos pagar o preço na oração. Nós gostaríamos que as coisas de Deus acontecessem como uma fórmula mágica, como matemática. Mas sabe, as coisas de Deus nem sempre funcionam como uma matemática, nem como um mantra. Há pessoas que pensam que é por repetir uma série de coisas que as coisas vão acontecer. Isso é mentira, isso é propaganda barata. As coisas sucedem porque nós temos que fazer guerra no mundo aqui, mas no mundo espiritual. E nós temos que pagar um preço. E sabe, eu confesso-vos, a coisa que mais me custa é estar em oração. Quando eu fecho-me para ir orar, toca 10 vezes o telefone, veio a secretária que me chama, veio o outro que não sei quê, veio não sei quê, lembro-me do que eu fiz, do que eu não fiz, do que eu tenho que fazer, do que vou fazer. Eu tenho que começar a deitar tudo isso fora da minha cabeça para eu ficar. Não há coisa que mais me custa a mim, eu confesso-vos. Qualquer outra coisa não me custa absolutamente nada, ou menos. Mas quando eu me proponho dedicar tempo à oração, por que será? Porquê é que será? Sabe, é que o inimigo das nossas almas sabe mais do que aquilo que nós pensamos. Nós às vezes é que brincamos às coisinhas, está a entender? Mas o diabo sabe muito bem todas as coisas. Ele sabe que há poder quando nós acreditamos no poder da oração. Ele sabe que se nós dobrarmos os nossos joelhos, nós vamos ter vitória. Ele sabe que se nós estivermos em comunhão com Deus, nós seremos mais que vencedores. Os irmãos não tenham dúvida disto. E às vezes, irmãos, não sei, porque não é a mim, é a Deus. A mim ninguém tem que responder nada. Eu costumo dizer isto aos membros da igreja onde eu sirvo. Cada um tem que dar contas a Deus. Mal de mim, tinha que pôr os membros que tenho, outro para espiar. Eu não tenho polícia nenhuma. Cada um sabe, é com Deus que tem que dar contas, não é? Certamente. Mas, irmãos, que entendamos uma coisa. Se queremos ter mais poder, necessitamos orar mais. Não tenho dúvida. Queremos ter mais vitória. Sabe que há pais que, inclusive, às vezes pensam que as suas crianças dependem de 1 hora ou 2 horas à semana da escola dominical ou do programa infantil da igreja. Estão muito errados. As crianças dependem de vocês na vossa casa também, do vosso exemplo, do tempo que vocês oram pelas vossas crianças, do culto que vocês têm familiar com as vossas crianças. Não pensem que a igreja faz milagres, que a igreja não faz milagres. O milagre começa lá em casa. E sabe uma coisa, as crianças aprendem com aquilo que veem. Se eles veem que nós acreditamos na oração, pois, certamente. Inclusive há pessoas que acham que nem têm que orar às refeições. Olha, eu mesmo num restaurante, eu oro a Deus pela refeição. Eu lá sei se algum maluco pôs lá veneno. Eu lá sei se aquilo é produtos estragados. Eu não quero sair dali doente. Primeiro dou graças a Deus porque é uma oportunidade de eu ter comida quando há muita gente que não tem comida. Em segundo lugar, eu devo orar por esses alimentos, irmãos. Mas a gente diz que isso é ultrapassado. Não está ultrapassado. O Senhor partiu o pão e agradeceu, não foi? Irmãos, nós devemos agradecer. Há crentes que não querem agradecer nada. Dizem, não, isso já está tudo abençoado. Olha, pode não estar. Não tente o Senhor também. Outro dia ouvi uma história de um que dizia que ia se pôr diante de um pitbull para ver que ele tinha a força do Senhor. Olha, eu não me vou pôr. Ao Senhor teu Deus não tentarás. Não brincou coisa séria. Agora, se lhe aparecer um pitbull e você dizer, em nome de Jesus, fica aí. Se você tiver fé, ele vai ficar mesmo. Ele vai ficar parado. Agora, não se vai brincar com o pitbull, nem com nenhum deles. Não vai para aí brincar, porque há fanáticos que fazem isso e depois acontece-lhes algo pior. Outro aspecto, a força da igreja, já foi falado aqui pela Micas, é a comunhão.
comunhão, koinonia. A grande palavra grega, koinonia. A igreja é um corpo. Não pode ser dividida, cortada e ao mesmo tempo permanecer com vida. Se não há comunhão, não há vida, irmãos. Deixemos de conversas, irmãos. Nenhum membro do meu corpo que seja cortado vai permanecer, vai secar. Quantas pessoas têm que cortar a perna? Porquê? Porque secou. Vocês conhecem casos. Porquê? Porque o sangue não está a chegar ao lugar onde devia chegar. Porque o corpo é um. Ninguém pode dizer que um membro está a mais no nosso corpo. A igreja somos muitos membros, mas somos um corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Então, a comunhão é algo fundamental, irmãos. A comunhão entre todos. Amar-nos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, diz a Bíblia. Irmãos, uma igreja só subsiste quando ela vive nessa comunhão. Aliás, Jesus disse que a igreja é um organismo vivo, é o corpo místico de Cristo, em Romanos 12:5. A igreja é o mesmo edifício. E mal vai se este edifício não tivesse, claro que não é muito grande, mas mesmo assim tem que ter cimentos amarrados. Se isto não tivesse amarrado, um dia destes, eu era o primeiro que me ia embora daqui, nem estava aqui, porque isto podia cair tudo. Porque está tudo ligado, irmãos, está tudo ligado. Qualquer edifício, para subsistir, tem que estar todo ligado. Os ferros, tudo está. A gente não vê, não é? Mas só estamos aqui porque isto está ligado. Senão não estávamos aqui. E a igreja só subsiste quando ela está unida. Sem unidade não há igreja. Aliás, é o Senhor Jesus que diz nos Salmos e em 1 de Pedro que nós somos ovelhas do mesmo rebanho. É a Bíblia que nos chama família de Deus. A igreja jamais poderá ser dividida. E a palavra comunhão, essa palavra que nós encontramos especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, quando a igreja exercia uma comunhão plena. E veja que não era por mandamento, mas havia crentes que pegavam nos seus bens e ajudavam os pobres. Não por obrigação, não por mandamento, não há lá nada escrito sobre isso. Se alguém pensa que era a doutrina da igreja, não era. Era voluntário. Os crentes, alguns crentes que podiam, ajudavam os que menos tinham. Nunca foi nada instituído obrigatoriamente, mas foi o Espírito Santo que colocou a carga no coração de alguns. Depois também houve mentira. Ananias e Safira quiseram se armar, quiseram mostrar que eram mais espirituais, que faziam, e mentiram ao Espírito Santo. Tiveram a oportunidade de retificar. Quando lhe foi perguntado, então mas foi esse o valor que vocês venderam? Foi. Eles podiam ter dito, olha, não foi. Nós decidimos dar, mas depois fomos para casa e decidimos que era muito. Era falar a verdade. E não iam ter castigo nenhum. Porque a pessoa pode não ter caráter e mudar de atitude. Agora, mentira é outra coisa. Está certo? Porque assim, o que eu prometo eu tenho que cumprir. Mas vamos supor que houve um inesperado e eu posso dizer, olha, é verdade, mas à última da hora apareceu isto, então não posso dar tudo. Mas foi-lhe dada a oportunidade de retificar e não retificaram. Isto para dizer que logo no princípio da igreja, na igreja não deve haver mentira. Na igreja não deve haver nada sujo, nada feio. Depois, outro aspecto também que nós devemos entender, a força da igreja está também na palavra de Deus. Eu não entendo, em muitos lugares, quando a palavra de Deus tem o menor tempo. Há igrejas que dão, por exemplo, eu não sei aqui, mas já tenho ido a igrejas. Aliás, eu já fui a igrejas que não volto lá mais, por isso. Uma vez estava numa igreja que me convidaram a pregar, não era em Portugal, e muito tempo, depois foram anúncios, só nos anúncios foi 1 hora. E quando eu comecei a ver a cara do povo, à noite estavam todos quase a dormir, eu disse, boa plateia para pregar aqui o Evangelho, isto está aqui tudo, é muito bom, estão todos fresquinhos para lhes pregar a palavra, era quase 11 da noite. Misericórdia. Então, e o antes de mim fez um anúncio que sinceramente, o homem era para fazer 5 minutos, irmãos, sinceramente, sem palavras. Irmãos, a palavra de Deus tem que ter uma grande importância no nosso meio. Eu não vou ter tempo, mas se nós fôssemos ao livro dos Atos dos Apóstolos, sabe, uma das coisas que nós vemos no livro dos Atos é que a palavra de Deus crescia poderosamente e multiplicava-se. Um dia leiam o livro dos Atos dos Apóstolos e sublinhem as vezes que diz que crescia, multiplicava, a palavra de Deus era poderosa, a palavra de Deus chegava aos corações. Irmãos, e não há dúvida. Os céus e terras. É a palavra de Deus que produz fé. É a palavra de Deus que nos corrige.
É a palavra de Deus que nos ensina. É a palavra de Deus que nos permite que nós possamos nos ver espiritualmente falando no espelho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, desculpe, não é como quando nós vamos, espelho meu, não é. A palavra de Deus diz aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que somos, irmãos. A palavra de Deus não engana ninguém. A palavra de Deus, e a expressão que se utiliza na Bíblia, o espelho, nós colocamos diante dela e ela mostra-nos o que somos. E às vezes nós não gostamos do que a palavra está a dizer. Não gostamos. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser exortado. Ninguém gosta de ser admoestado. Mas sabe uma coisa? Se nós amamos a Deus, estamos aqui para ser admoestados, estamos aqui para ser exortados, estamos aqui para receber a palavra de Deus e mudar, porque se Deus está a fazer isso, o que Deus está a dizer é: muda, meu filho, muda, minha filha. Eu tenho algo bom para ti, mas tu tens que mudar. Então é importante, porque sabe uma coisa? É a palavra de Deus que permite que nós tenhamos raízes. Nós não queremos crentes que vivam de emoções, mas crentes que vivam de convicções. Eu vou dizer, isto é uma verdade tremenda. Deus criou-nos com emoções. Amém? Choramos, rimos, isto é bom, é bom. Mas sabe uma coisa? Se eu vivesse por emoções, a coisa era difícil. Porque isto era de acordo com o dia. Se o dia chove, se o dia está sol, se não houve um problema na vida, tudo vai bem. Até quando vem problemas, como é que é? Deixo de ter as convicções? Quando não tenho vontade de rir, deixo de ter convicções? Não, irmãos, convicções estão por cima das emoções. Lembre-se disto sempre. Há pessoas que às vezes, para eles, só é bom quando as emoções vão ao rubro. Mas, irmãos, mais do que emoções, temos de ser homens e mulheres com convicções. Convicções na palavra de Deus. Convicções naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque ela é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diz também o apóstolo Paulo a Timóteo: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aleluia. Pela palavra de Deus e pela oração. Em Lucas diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. Amém? Aqueles que ouvem a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Não é a minha, de Paulo Branco, é a palavra de Deus. Porque eu posso dizer muita baboseira, mas a palavra de Deus, ela sempre será verdade. Ela é única. Ela é única. Assim, meus amados irmãos, poderíamos falar de muitas outras coisas que são importantes na igreja, que fazem parte da força da igreja. Mas eu escolhi falar nesta tarde apenas destas. Não é que não hajam outras, não, também não teríamos tempo para falar de todos os pontos, mas gostaria de que pensássemos por uns momentos mais aquilo que foi dito em resumo. A pessoa do Espírito Santo. Eu preciso, tu precisas da pessoa do Espírito Santo. Qualquer igreja que se chame Igreja de Jesus Cristo necessita da pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tem a primazia, é porque não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qualquer homem, qualquer mulher que diga que pertence à Igreja Universal, não é universal a outra, vocês entendem, não é aquela universal do outro lado, não. É a universal geral. Então, qualquer pessoa que pertence a essa igreja dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo. Sabe que quem dirige é o Espírito Santo. Nós, os líderes, necessitamos estar submetidos à pessoa do Espírito Santo. Nenhum líder está por cima da pessoa do Espírito Santo. Nenhum líder está por cima da palavra de Deus. Eu não ouvi todos bater as palmas, não me importa. Eu não estou por cima da pessoa do Espírito Santo. Eu não estou por cima da Bíblia Sagrada. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Só Ele é verdadeiro. Agora, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo e à pessoa do Espírito Santo e à sua palavra, então estamos a fazer a coisa certa. E Deus chamou-nos para fazer as coisas certas. Aleluia. A força da igreja, dissemos, é a oração. Nós precisamos de dedicar mais tempo à oração. As famílias necessitam dedicar mais tempo à oração. A igreja necessita passar mais tempo em oração. Os líderes necessitamos estar mais tempo em oração. E temos que lutar, irmãos. Temos que lutar. Porque o inimigo sabe
que ele está derrotado desde o princípio. E ele sabe uma coisa, ele não tem medo daqueles que falam muito. Ele tem medo daqueles que vivem. Ele tem medo daqueles que acreditam. Ele tem medo daqueles que verdadeiramente reconhecem o senhorio e a soberania de Jesus Cristo sobre a sua igreja. Está a entender? Sabe, eu quando vejo pessoas a escrever, desculpem, diabo no pé e a fazer isto, eu até me rio deles. Eu queria levá-los onde estão lá os demónios a ver se eles os expulsavam. Levámos lá à África. Ao meio do feiticeiro, da bruxaria, que venham para lá tirar o curso. Lá é que tira-se o curso. Há tanta gente que anda aí a brincar. Eu não venho aqui para falar de diabo. O diabo já faz as coisas. Eu tenho que falar de Deus, irmãos. Que diabo? O diabo fica lá fora, fica onde ele quiser. A gente não veio à igreja para falar do diabo. A gente veio para falar de Jesus Cristo. Mas claro, se aparecer alguém que tenha lá bichinhos dentro, em nome de Jesus sai. Ai, tem que sair? Tem. Ainda no domingo passado anda lá uma pessoa que veio lá com bicharada e nós... Então mandámos logo uma equipa lá à casa a ver o que é que se passava. Aquilo era alta bruxaria na casa. Era a irmã, era a mãe, era caveiras na casa. A gente viu qualquer coisa difícil. Foi lá a minha mulher, foram mais umas irmãs de oração, foi mais um obreiro, foram lá, aquilo era uma casa tenebrosa. E eu disse, pois, tinha que ser alguma coisa desse tipo. Porque aquilo é mesmo complicado. E a pessoa, sempre que vem, o diabo está a mandá-la embora. Mas nós dissemos, se você quer ser liberta, só há um caminho. É abandonar toda essa porcaria. É queimar toda essa bruxaria. E deixar que o Espírito Santo seja verdadeiramente aquele que entra na sua vida e é a plenitude dentro de si. Então, a igreja acredita no poder da oração. Só para ver uma historiazinha. Há uns anos atrás, num país em África, não chovia. E é normal, às vezes, em alguns países da África não chover. Então o pastor, que era um homem muito espiritual, convocou todo o povo para orar num domingo pela chuva. E naquele domingo, crentes vieram todos à igreja, mas só uma menina trazia o guarda-chuva. Uma menina, vinha com o guarda-chuva. E o pastor foi o primeiro a ter com ela. Então, minha filha, vens com o guarda-chuva. A tua irmã não disse porque íamos orar para que Deus fizesse um milagre e mandasse chuva. E há por aí tanta gente assim, ora pelo milagre, mas não acredita no milagre. O que é que vai ver de milagre? E Deus mandou chuva, sabem por causa de quem? Daquela menina. Não foi por causa daquela igreja toda. Homens de pouca fé. O brasileiro diz que Jesus chamou de cafeteira, não é? Aos discípulos, homens de pouca fé. Pouca fé. Mas não. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cada dia a confiar totalmente nele. E se nós vamos orar por um milagre, vamos acreditar que Deus tem poder para fazer esse milagre. Então a oração, como eu já disse. Irmãos, depois nós falamos da comunhão. E nós necessitamos ter comunhão uns com os outros. E eu acredito uma coisa, irmãos, e desculpem dizer-vos isto também. Portugal necessita que o povo de Deus tenha comunhão. E sabe porque é que não há comunhão? Por causa da falta de ética. Porque alguns às vezes vão às igrejas dos outros para roubar os crentes. Sabe que um dia eu emprestei a nossa casa de oração e chegou lá umas pessoas que começaram a fazer assim com o pé. Em nome de Jesus, isto será meu. Ou seja, queriam que a nossa igreja desaparecesse para eles virem para lá. Nunca mais emprestei a casa de oração a ninguém, então iam tirar a casa. Há gente neste mundo que está pirada da cabeça, irmãos, desculpem. E o Senhor Jesus ensinou-nos acerca da comunhão uns com os outros. E nós precisamos, verdadeiramente, este país necessita de deixar de brincar ao cristianismo e começar a viver o verdadeiro cristianismo. Vocês sabem porque há hoje tantos desigrejados? Eu dizia esta manhã, vou repetir o mesmo. Não estou aqui a dizer só para vocês, disse esta manhã. Eu cada dia mais estou a encontrar pessoas que se chamam hoje na teologia moderna desigrejados. Sabe quem são os desigrejados? São pessoas que estiveram em igrejas, já levaram tanta pancada, já viram tantos maus exemplos, que eles não querem saber mais das igrejas. E eu dou-lhes razão nesse sentido só. Porque sabe o que é que a igreja tem que ser? Exemplo.
Sabe o que é que os líderes têm que ser? Exemplo. Sabe que nós como cristãos temos que ser? Exemplo. Sabe o que é que nós temos que viver? De acordo com os ensinos de Cristo. E se nós queremos influenciar Portugal, nós temos que ser verdadeiros e autênticos cristãos. E deixar-nos de acrescentar coisas à Bíblia e tirar coisas da Bíblia e deixar de usar versículos fora de contexto e ensinar doutrinas de homens para ensinar aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Não é o meu reino, não é o teu reino, não é o meu partido, não é o teu partido. Nós estamos para pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Nós temos a responsabilidade de falar de Jesus. Nós temos a responsabilidade de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, depois da coinonia, vamos dar mais importância à palavra de Deus. Não use a palavra de Deus para arranjar novas doutrinas, mas use a palavra de Deus para fortificar a sua alma e a sua vida. Sabe uma coisa? Eu, se quisesse, todos os dias tirava daqui doutrinas novas. Basta eu isolar versículos e há aí tanta gente a fazer isso. Pega num versículo e agora diz que é aquilo. Hoje inclusive até se está a judaizar a igreja. A judaizar, é uma palavra minha, judaizar a igreja. Querem que a igreja cristã seja uma igreja judaica, mas a Bíblia foi ao contrário. Atos dos Apóstolos capítulo 15, os judeus queriam que os cristãos fizessem tudo aquilo que os judeus faziam, e 15 chega-se a um acordo: não comer comida, portanto, dedicada aos ídolos, sangue, etc, etc. Lembram-se disso? Mas não está lá ser circuncidados os cristãos, por exemplo, e tanta outra coisa, irmãos. E hoje estamos numa época em que as pessoas estão a trazer para dentro da igreja cristã coisas, símbolos, e a pôr a sua fé nos símbolos, nas coisas. Isso não tem valor nenhum. O cristianismo é simples. Sabe, até lhe digo mais, sabe porque é que isto está aqui? Cristianismo nem tem isto, nem tem nada disto. Nós é que temos para facilitar-nos a vida. Estou aqui mais alto, os irmãos estão a ver melhor. Mas, irmãos, não há altar. No cristianismo não há altar, como há na igreja católica. Não há missa, não há tanta coisa. Mas infelizmente hoje há muitos evangélicos que têm a missinha deles, têm o altar deles, têm o incensário deles, têm mais isto, têm mais aquilo, mas pouca palavra de Deus. E nós não temos que ter nada disso. Nós apenas seguimos Jesus Cristo em espírito e em verdade, e temos uma palavra viva, eficaz e penetrante, mais do que espada alguma de 2 fios, que penetra até à profundidade da nossa alma e sonda o nosso coração. Então, irmãos, o meu desejo para a minha vida e para a vossa vida, que cada um de nós continue a permanecer nestes princípios que são a força da igreja. São a força da igreja. E a igreja tem que ter força. A igreja não foi chamada por Deus, não foi edificada por Deus, desculpem, para ser qualquer coisa. Ela foi edificada a Deus para ser poderosa. Porque só assim as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja não pode ser frouxa. A igreja não pode ser um clube social. Apesar que tem a função social, mas não é um clube social. Não esqueçam isto. A igreja não é um clube social, apesar que tem funções sociais na sociedade. É outra coisa. Nós somos primeiro chamados a pregar o Evangelho. Porque pela graça somos salvos. Não somos salvos pelas obras. Mas depois, como cristãos, fazemos boas obras. Está a entender? É outra coisa. E a igreja tem que fazer obras, tem que ajudar a sociedade. Mas é outra coisa. Cuidado é quando nós invertemos as coisas. Está a entender? Irmãos, se não houver uma mudança no coração do homem, seremos religiosos e nada mais. E Deus não me chamou a mim, nem me chamou a vocês para sermos religiosos. Chamou-nos para viver em novidade de vida. Chamou-nos a cada dia para participarmos no nosso culto racional, é verdade, no qual também a parte espiritual é uma força tremenda. E claro, podemos falar em línguas, com interpretação, muita outra coisa. Glória a Deus pelos dons espirituais, são necessários para a igreja, também são importantíssimos na igreja. Mas, irmãos, nós temos que ser autênticos. E essa é a nossa força, é a nossa autenticidade. Se você não é autêntico, você não tem força. Sabe porquê? Você tem lá filhos em casa, você tem a esposa, você tem o marido. E sabe uma coisa, sabe quem é que me conhece melhor do que ninguém? É a minha mulher. É a minha querida e santa mulher. Que há bocado a Micas disse aqui uma mentira muito grande. Isso não te vou admitir.
Não, não. Fui eu que fui à Espanha a arrebatar a espanhola. É, cuidado, não foi a Espanha que me veio aqui arrebatar nada. As coisas no seu lugar. Fui eu que fui lá buscá-la. É? Não foi a Espanha que me tirou a mim nada. Fui eu que lhe tirei à Espanha. É? Que fique claro. É que ela disse ao contrário, a gente tem que matizar as coisas. Fui eu que fui lá e tirei uma princesa espanhola. Isso é diferente, é? É diferente. Mas com isto eu quero dizer, irmãos, nós temos que ser autênticos. E a minha mulher sabe quem eu sou. Os meus filhos sabem o que sou. Os meus filhos, quando me vêm a pregar no púlpito, eles sabem o que é que eu sou. Vocês pensam que eu posso me esconder dos meus filhos e da minha mulher? São eles que melhor nos conhecem. E como é o meu relacionamento em casa com a minha esposa? Como é que eu sou com os meus companheiros de trabalho? Como é que eu sou no lugar onde trabalho? Isso é importante. Outro dia uma das funcionárias da universidade onde eu dou aulas, eu estou dedicado ao ministério, mas dou algumas aulas na universidade. E ela dizia-me a mim, sabe, pastor, você cumprimenta-nos, você fala-nos. A maioria dos seus colegas andam com o nariz empinado, não nos dão bom dia, não querem saber de nós para nada. E eu disse, graças a Deus que ela tem essa imagem de mim, pelo menos estou a ser o bom cheiro de Cristo. Mas essa tem que ser a minha preocupação. Não é eu ser igual aos outros. Se eu estou no mundo, é para ser diferente. Se eu estou no mundo, é para influenciar positivamente. Eu não entendo é pessoas que se dizem cristãos, depois não são influência nenhuma. A força da igreja está também no teu testemunho e no meu testemunho. O nosso testemunho é muito importante. Eu vou terminar com uma historiazinha que já ouvi há uns anos. Numa cidade dos Estados Unidos vivia um casal, 2 casais, ambos crentes. Mas um, na porta da sua casa, tinha lá, este lar é de Jesus Cristo. O outro não tinha nada. O outro era um casal que não tinha discussões, pacato, amavam-se cordialmente. Os outros andavam sempre a zaragata um com o outro. Um dia esse crente já chateado chegou lá e pôs assim, esta casa é de Jesus Cristo, mas agora mesmo está alugado ao diabo. E é verdade, irmãos. A nossa força é o nosso testemunho também. A nossa força é o seu testemunho. É a sua vida. É a minha vida. É aquilo que somos a cada dia. Não esqueçamos, irmãos, que há muitas coisas que são a força da igreja. E nós precisamos que a força da igreja cada dia seja ainda mais forte. Mais forte. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos. E te agradecemos, Pai, porque tu tens o melhor projeto para nós. E nós não temos o direito de alterar o projeto que tu tens para a tua igreja. Ajuda-nos a ser parte desse projeto. Ajuda-nos a construir sobre os fundamentos que tu já colocaste, Senhor. Ajuda-nos em que todas as áreas da nossa vida possamos verdadeiramente ser fortes em ti, Senhor. Não fortes no sentido de arrogantes, de vaidosos, de convencidos, mas fortes no sentido espiritual, no qual permitimos que o teu Espírito Santo nos presida, que o teu Espírito Santo se mova em nós e através de nós, e possamos ser uma bênção para todos aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Perdoa-nos quando não temos feito aquilo que tu queres e aquilo que tu desejas. Mas nesta tarde oramos por esta nação, Senhor. Oramos por esta Europa necessitada de ti, Senhor. Quando o islamismo está crescendo a passos largos no centro da Europa, Senhor, isto preocupa-nos, Senhor. E cada dia os valores cristãos estão a ser colocados de lado, Senhor. Isto mostra que a tua igreja aqui não tem feito o seu papel, não tem tido a sua força, meu Senhor. Mas nós oramos por um reavivamento, Senhor. E oramos por um avivamento neste país, meu Deus. Queremos ver almas rendidas aos teus pés. Porque nós estamos na força e no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Que cada comunidade cristã possa verdadeiramente confiar em ti. E ter-te a ti acima de todas as coisas, Senhor. Pai, tem misericórdia daqueles que nos governam, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão sobre nós, Senhor. Nós queremos ver coisas grandes acontecerem nesta nação, Senhor.
Queremos ver o derramar do Teu Espírito Santo sobre toda a carne, Senhor. Oh Pai, ajuda-nos a cada dia a permanecer fiéis à Tua palavra, fiéis aos Teus princípios, Senhor, fiéis à Tua pessoa, Senhor. Abençoa aqui os meus irmãos. Tu conheces cada vida na Tua presença, Senhor. Tu conheces cada coração. Aleluia. Eu não sei se nesta tarde há alguém que está necessitado de oração. Talvez haja algo que está a impedir o fluir de Deus na tua vida. Mas nesta tarde queres dizer: Senhor, eu estou aqui, eu necessito de Ti, Senhor. Eu quero ser vencedor, Senhor. Eu não posso permitir mais que esta situação esteja dominando sobre a minha vida. Eu necessito do Teu Espírito sobre a minha vida. Talvez até haja alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu não conheço, é a primeira vez. Mas eu gosto muito de fazer isto. Se porventura há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você nesta tarde tem a possibilidade. E a Bíblia diz que todo aquele que vai a Jesus, de maneira nenhuma, Ele, Jesus, o lança fora. E a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Se porventura está aqui alguém que necessita de Jesus nesta tarde, venha aqui à frente. Eu gostaria de orar a Deus por si, com a autorização do pastor. Sim, pode ser, não é? Não quero. Amém. Se há alguém que nesta tarde diga: eu necessito de Jesus na minha vida, pastor. Eu necessito mesmo de Jesus. Eu preciso de Jesus. Então venha aqui à frente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós não temos que ter medo, não temos que ter vergonha. Apenas estou aqui para orar a Deus por si. E acredito em milagres. Acredito no grande milagre de Deus na vida do ser humano. Ou talvez há algum irmão que está necessitado de oração, de ajuda, e quer vir para orarmos por ele. Pode vir em nome de Jesus. Nós queríamos orar a Deus pela sua vida, para que Deus o fortaleça, para que Deus o ajude, para que Deus lhe dê vitória. Então, se porventura alguém está necessitado, venha agora em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Talvez até esteja aqui alguém que está doente nesta tarde. Eu quero dizer que Jesus tem cura para ti. Jesus tem cura para ti. Jesus tem libertação para ti. Para Ele não há impossível. Não há impossível. Impossível é uma palavra nossa. Deus não tem essa palavra. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Aleluia. Eu pedi aos pastores que orem. Aleluia. Vou orar também. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.